informação correta. Primeiro, que eu queria dizer para o povo da cidade: não é verdade que nós fechamos a maternidade. Isso, as pessoas com intuito eleitoral fizeram isso na campanha de prefeito, perderam. Estão fazendo hoje porque tem eleições em 18. Então tenta colocar na minha administração, no passado e no atual prefeito, a responsabilidade de ter fechado a maternidade. Nós não fechamos a maternidade. Quem fechou a maternidade foram os donos da maternidade. A maternidade não era pública. A maternidade era privada e o maior cliente dela era o SUS, que é intermediado pela prefeitura. A alegação dos donos é que o SUS paga para a maternidade funcionar não dava para poder pagar as despesas. E nesse aspecto, eu não quero culpar os donos, eles têm razão. A tabela SUS, ela é muito baixa para os procedimentos. Para você ter uma ideia, Carlos Albino, um parto, menos de R$600 para fazer um parto. Se você fizer 50 partos por mês, 5 vezes 6, você arrecadou R$30 mil de parto. Só que você tem uma legislação a ser cumprida. Pediatra de plantão. Você tem que ter os médicos que fazem os partos. Você tem que ter enfermeiro de nível superior. Você tem que pagar encargos sociais. Você tem que pagar despesa, desde rouparia até alimentação. Ninguém mantém. E maternidade é um hospital. Ela tinha 2 centros cirúrgicos, um funcionava e outro não. Então, nesse aspecto, eu não vou culpar os proprietários. O SUS paga uma tabela muito pequena. Hoje você não mantém uma unidade de saúde daquela se não tiver aí coisa aí beirando os R$800 mil, pelo menos. Para você ter uma unidade de saúde funcionando há quanto tempo? O faturamento da maternidade era 140, 120, 150 no máximo. Ela ficou inviável e resolveram... Os donos fecharam. Então eu queria, primeiro, chamar a atenção para o povo da nossa cidade pelo número de realizações que nós fizemos. E eu falo nós, porque o Vilela foi meu parceiro, principal parceiro há 8 anos. Nosso secretário de Fazenda. Eu chamo a atenção da população para não deixar a questão eleitoral desvirtuar da questão administrativa como ela é. Então as pessoas têm interesse em dizer que foi nós que fechamos. Eles estão fazendo o papel deles de oposição, sim. A única coisa, o único papel que não está certo é mentir para o povo. Porque nós não fechamos maternidade. Agora vamos para outra questão. Quando os proprietários fecharam a maternidade, aí começou a guerra comigo mesmo. Porque eu imediatamente desapropriei a maternidade. Como o povo não quer e precisa da maternidade aberta, não quer fechada e precisa aberta, eu como gestor, como político, como um cidadão que nasceu naquela maternidade, também não quero ela fechada. O que eu fiz? Desapropriei a maternidade. Ali eu comecei uma briga com os donos. Porque os donos queriam um acordo amigável. E você sabe por que eu não fiz um acordo amigável naquela época? Por responsabilidade com o erário público. Porque se eu faço um acordo amigável que a lei permite, o que eu ia fazer? Eu estaria assumindo dívidas da maternidade para a população pagar. Então eu queria dizer para o povo da cidade, a opção de demorar um pouco mais, de fazer uma briga judicial foi minha. Se isso traz prejuízos nesse momento, não trará prejuízos no futuro. Então um gestor, mesmo que isso atrapalhe politicamente, tem que estar sempre defendendo os interesses da população. Eu optei ter uma luta judicial. Entrei na justiça, desapropriei a maternidade, assumi a posse da maternidade como prefeito e comecei a luta para pagar a maternidade. Quem lembra, eu depositei dinheiro na justiça, dinheiro do povo, para dar a primeira parcela, para poder, então, eu ter direito à posse.
Tendo a posse do imóvel, nós passamos ao procedimento de fazer um projeto de reforma, de modernização, de ampliação da maternidade. Fizemos esse projeto. Aí fomos para outra etapa. Fomos legalizar a maternidade nova. Porque ela não terá o nome de Bom Pastor. Bom Pastor acabou. Ela será uma maternidade pública, do povo. Então passamos por processo de legalização da nossa maternidade. Isso ainda na minha gestão. Tivemos que ter um programa, um projeto para poder aprovar no Conselho Municipal. Aprovamos. Nós tínhamos que ter a aprovação da CIB, do Conselho Estadual. Fizemos o programa, um planejamento, aprovamos no Conselho Estadual. E depois você precisa legalizar em Brasília, que está sendo concluído o processo em Brasília. Isso tudo demanda tempo. Isso não é uma coisa da noite para o dia. Você tem que vencer a burocracia todos os dias de legalização. E nesse momento, o que está acontecendo? A ação na justiça de desapropriação da maternidade continua. Ela está andando lá. A maternidade, a prefeitura tem a posse dela. Mas discutir valor, nós vamos discutir na justiça. Nós não vamos pagar o que eles querem. Porque temos que proteger o povo, o dinheiro do povo. Por isso que nós estamos discutindo. Nós apresentamos uma avaliação dos nossos técnicos. Eles apresentaram outra. O que a justiça fez? Mandou fazer uma perícia. Tá certo. Enquanto você está discutindo na justiça, você está protegendo o dinheiro do povo. E mais, a hora que sair a decisão judicial de quem tem razão no preço, a prefeitura vai pagar sem nenhuma discussão de legalidade. Então a gente prefere que o valor da maternidade seja fixado pela justiça. É isso que a gente está fazendo hoje, de forma correta, de forma adequada. Agora, onde é que nós estamos cometendo algum erro? Em querer que a justiça dê o valor. Nós achamos que é um valor. Eles acham que vale quase 1 milhão a mais. Nós não concordamos. Se nós não concordamos, justiça que faça a perícia. Quem paga a perícia? A prefeitura. Já pagou. A prefeitura já pagou a perícia. Com a perícia paga, nós temos que aguardar fazer a perícia. Mas não é porque isso estava acontecendo que nós vamos ficar parados, não. Semana passada eu estive com o prefeito em Brasília 3 dias. Uma das audiências foi no Ministério da Saúde, para fazer andar a legalização. Para quando a reforma da maternidade estiver pronta, está tudo pronto para começar. O que aconteceu conosco em relação agora à reforma? Como nós conseguimos os recursos, e a população vai conhecer de onde vem, eu não vou falar mais aqui publicamente, porque tem aí os oportunistas que pegam a nossa informação, corre na Assembleia, bota uma emenda para dizer que deu dinheiro. Não deu. Não tem 1 centavo, não entrou R$1 para a reforma da maternidade. Não entrou. Eu tenho esperança que entre, porque nós fizemos uma composição com o governo do Estado no ano passado. Não tem nada a ver com emenda de ninguém, de nenhum deputado. No ano passado. Mas, se não entrar também, nós vamos reformar a maternidade, vamos modernizar ela. Eu só vou ficar aqui na nossa. Graças a Deus, a gente sempre foi muito captador de recursos para a prefeitura. E a gente continua trabalhando assim. Então, você aí, oportunista, não vou te dizer, porque o seu dinheiro, a sua emenda, não faz parte da portaria que nós assinamos no ano passado. E muito menos entrou um recurso, Carlos Albino, até agora. Então tem que explicar direitinho, porque se não explicar, a população, né, não todos, não vai compreender o que está acontecendo, porque tem gente que está tentando desvirtuar por interesse político. Tem que saber a verdade.
Então, nós estamos tocando o processo de quê? Agora, além do procedimento de legalização da maternidade em Brasília, que é o que falta, nós estamos aguardando a decisão judicial em relação à perícia. Saber quem está com razão. A gente acha que tem que pagar menos. Os donos estão brigando conosco que a gente paga mais. Nós queremos que a justiça diga quanto vale. Porque isso é que é o direito. Então nós temos dois procedimentos. E o terceiro é o da reforma, da ampliação. Então nós tocamos a nossa vida. Preparamos o projeto, a licitação. Muito bem. No dia de realizar a licitação, não na hora da licitação, mas no dia da licitação, nós fomos citados que os donos estavam pedindo para paralisar a licitação porque a avaliação não saiu. Ora, o que isso tem a ver com a licitação? Nada. Deixa a licitação andar. O que nós não podemos é, de maneira nenhuma, tirar um prego de lá, tirar uma porta sem a avaliação. Porque senão a gente está desfigurando o que vai ser avaliado. E nós não vamos fazer isso. E não íamos fazer isso. Ou seja, nós íamos licitar, estamos legalizando, vamos licitar a obra, ficar com o contrato assinado, na hora que a avaliação terminar, a gente vai lá e começa a obra. Porque vai ter um quebra-quebra danado, porque nós estamos fazendo uma nova enfermaria, para aquelas mamães que naquele momento infeliz perdem o bebê para não ficar junto com quem tem bebê, um momento de tristeza. Modernizando as instalações. Modernizando. Lá hoje tem um segundo piso, para o terceiro andar, você tem uma rampa, que ela está fora da inclinação que a engenharia permite. Não, por isso nós vamos botar elevadores. Você tirar uma parturiente, quer dizer, uma senhora teve bebê, você ficar locomovendo maca para ir para a enfermaria, ir por rampa. Quem faz cirurgia vai sentir dor. Não, sai do centro cirúrgico, vai direto para o elevador. Então nós vamos botar elevador, nós estamos reformando toda a questão hidráulica, toda a questão elétrica, porque é um risco você ter uma unidade que consome muita energia. Amanhã a fiação está velha. Então nós modernizamos o morgue, modernizamos centros de medicamentos, vai ter um novo sistema de ar-condicionado, um novo local para descarte de material cirúrgico, médico. Isso tudo está pronto, o projeto. Agora, isso demanda tempo. E, infelizmente, a justiça entendeu que tem que aguardar um pouco mais. Nos próximos dias, isso estará liberado e nós vamos começar a obra. Então, o que a gente hoje tem, como é que está o estado da maternidade hoje? A posse do imóvel da prefeitura. Ele está legalizado na esfera municipal e estadual e está sendo legalizado em Brasília. Já sai a resposta. Ótimo. A questão judicial aguardando a perícia do imóvel. Então não há hipótese de não ter maternidade, foi a tua pergunta. Vai ter maternidade ou não vai ter? Vai ter maternidade. Nós somos responsáveis, tanto eu como o prefeito Vilela. Agora interessa uma meia dúzia dizer que não vai ter maternidade, vou fazer movimento para ter maternidade. Não é movimento nenhum que vai antecipar a decisão judicial. A perícia tem que ser feita, e será feita, e vai decidir quem tem razão. Nós já demos entrada, nós depositamos parte do dinheiro. Só que o valor total deles não é o nosso valor total. Nós não aceitamos. A perícia vai ser feita. Tudo que a justiça decide é muito bom. A justiça vai decidir o valor, nós vamos pagar. Mas isso não paralisa a maternidade. A obra não será iniciada antes da perícia ficar pronta. Então essa é a história da maternidade. Agora, os políticos, os poucos de oposição, né? E um ou outro morador que tem razão em perguntar, mas prefeito, não era para ser feito há um ano atrás?
A gente não é irresponsável, nós temos que assumir as nossas responsabilidades. É verdade, o nosso sonho era ter entregue a maternidade 1 ano atrás. Mas você tem percalços jurídicos, legais, que precisam ser vencidos. Mas, prefeito, Max, você era prefeito? Você era prefeito, não sabia desses percalços? Olha, é claro que a gente sempre espera ter um problema quando você vai para a justiça. Atrasou muito. Não é isso que a gente planejava. Isso é verdade. Não é isso que a gente planejava. Mas tem que fazer direito. Então dizer para a população, para vocês que são da imprensa e da comunicação, de que a gente não contava que pudesse ter um atraso, por toda vez que você tem que fazer, discute, está em litígio com alguém, demora. Claro que a gente tinha. A gente só não imaginava que fosse tanto. Mas o que eu queria dizer ao povo da cidade, que o prefeito Vilela vai entregar a maternidade ao povo da cidade. Moderna, funcionando, um tratamento com carinho para a população. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas nós vamos fazer direito. Nós não vamos fazer nada de forma ilegal, porque tem uma meia dúzia e quanto pior, melhor. Não. Deixa a meia dúzia desejar que não aconteça. Deixa essa meia dúzia fazer o movimento deles político. Se você observar as mobilizações que tem aí da maternidade, vocês vão ver que é tudo político. Quem está fazendo mobilização. O povo tem razão em questionar, em perguntar. O povo tem razão em desejar. O povo tem razão em se manifestar. Sempre. Porque nós recebemos salário do povo para trabalhar e para realizar. Agora, se você olhar o movimento para tentar denegrir a imagem do prefeito Vilela, e especialmente a minha, que já perderam tantas vezes, e vão perder de novo, porque nós temos serviço prestado. Eu estou aqui como secretário de governo, eu ficaria o dia inteiro para mostrar o que nós já fizemos e o que nós vamos fazer, por isso que a gente trabalha todo dia. Então existe um movimento político. Então eu queria fazer aqui um apelo ao povo da cidade. Primeiro, sempre que tiver um questionamento, as minhas páginas são abertas às pessoas. A prefeitura tem lá o centro de reclamação e de questionamento. Esse mês agora nós vamos inaugurar uma outra unidade de transparência que eu vou dar em primeira mão para vocês. Deixa terminar. O prefeito determinou que eu fosse responsável para mais uma central de transparência aqui na cidade. Entra lá, você vai ter a história da maternidade. Mas você também tem o direito, eu quero a maternidade amanhã. Você tem esse direito. Aí nós vamos te explicar por que não será amanhã, mas vai ser já já. O que acontece é que tem segmentos políticos que não realizam nada. Como não faz nada, tem que tentar diminuir quem faz. O tamanho de quem faz. Essa é a grande verdade. Então você, cidadão, cidadã da nossa cidade, a maternidade vai acontecer. A gente está pedindo um pouquinho de paciência, se é que temos o direito de pedir. Porque nós estamos vencendo a burocracia. E nós não temos medo de burocracia, nós enfrentamos ela. Enfrentamos todos os dias. Foi assim que eu canalizei muitos rios na cidade. Foi assim que eu asfaltei mais ruas do que toda a história. Foi assim que eu entreguei mais casas populares e você está entregando em parceria conosco. Foi assim que eu construí o centro da terceira idade. Foi assim que eu fiz várias áreas esportivas. Foi assim que nós construímos o maior número de postos de saúde e clínicas das famílias da história. Então, o mesmo crédito que a população deu ao meu governo, e o Vilela é uma pessoa que governa com planejamento para que a cidade aconteça, dá o crédito para o Vilela. Vocês vão ver a maternidade aberta já já. Mas cuidado, eu queria fazer um apelo ao povo da cidade. Toma cuidado com a politicagem. Político com P maiúsculo realiza sempre.
Político com P maiúsculo, desculpa, eu vou corrigir, com mandato eletivo, porque nós temos muitos políticos que não têm mandato eletivo, mas são políticos, discute política com a sociedade, interfere nas decisões, mas político com cargo eletivo tem obrigação de fazer. Só que tem político que não faz, tenta denegrir a imagem e criar, né, um cenário de terror em certos segmentos da administração pública. Então vocês vão se orgulhar muito do prefeito Vilela em relação à maternidade, eu não tenho dúvida disso. E eu, por sua vez, vou ficar feliz, porque o osso duro quem roeu fui eu. Desapropriar, enfrentar a guerra jurídica, né? Guerra judicial, mas ver pronto e ver a maternidade que eu nasci funcionando é o que vale para mim. Não importa essas pessoas que acham que vão ter voto, falando mal todo dia e desejando o mal para a cidade. Desejando que o prefeito Vilela não abra a maternidade. Ele vai abrir, porque eu vejo a dedicação dele. E porque eu tenho sido parceiro dele nas caminhadas para funcionar a maternidade. Infelizmente, vamos ter que aguardar a perícia. Ah, mas prefeito, quando o senhor foi prefeito, eles falam assim, o senhor disse que sairia logo, 1 ano e meio, 2 anos, não saiu, mas vai sair agora porque Deus sabe todas as coisas, sabe do momento. Talvez a gente tivesse aberto a maternidade num outro momento, pela minha vontade, a vontade do povo, a nossa necessidade, e talvez hoje a maternidade tivesse fechada por falta de custeio. Porque eu queria alertar o povo da cidade que não é só a obra não. Depois que inaugurar, maternidade vai ter que ter dinheiro para bancar ela. Que é o mais difícil. O custeio fixo é aquele que dorme e acorda com você. Então você vai ter médicos, muitos médicos para pagar, porque a lei federal diz lá quantos médicos você tem que ter. Tem enfermeiro de nível superior, tem técnico de enfermagem, tem limpeza, tem vigilância. Tem gás, aquele que vem dentro do tubinho para chegar no centro cirúrgico, nas enfermarias, onde entra o oxigênio. Tem todo mês. Tem comida, todo mês. Toda hora vai ter maternidade. É 24 horas. É verdade. Você tem limpeza. Você tem imunização de equipamento. O custeio de uma maternidade é muito amplo. E você tem um insumo. Você tem um medicamento. Então tudo isso tem que ter dinheiro para pagar todos os meses. Então não conta história quem não conhece. E quem está desejando o mal por causa de voto. Você sabe por que Deus tem me abençoado muito, meu grupo político? Que eu trabalho olhando para frente. Eu trabalho no positivo. Eu trabalho buscando para acontecer amanhã. Eu trabalho com os sonhos que Deus bota no meu coração, na minha mente.